Eu, Rafael, diz aqui, salve, salve família. Professor, você comentou que quando um presidente que infringe a lei, quando continua no poder, perdemos a credibilidade. Então, se o Lula, que foi o maior ladrão e corrupto da história mundial, voltar ao poder, o que vai acontecer com a credibilidade do Brasil? O mundo tem essa visão do Lula, que ele é um ladrão safado? Olha, como eu Tu comentei, acabou de falar que o Lula é bem vistaço. claro, assim, eu acho que na região da América do Sul, sobretudo, os escândalos da Odebrecht, Lava Jato em geral, revelou um lado negativo da liderança brasileira regional, né? Há uma percepção de que o Brasil exportou a corrupção. Então eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás que eu conversei com eu cheguei em Lima e o taxista falou: "E aí, de onde você está vindo?" Eu falei: "Ah, de São Paulo e tal." Aí ele falou: "Ah, você é da Odebrecht porque esses caras destruíram o nosso país." Enfim, uma percepção de que o Brasil se tornou tóxico de certa maneira, exportando má governança, né? Então, na Colômbia, Peru, alguns países aqui na vizinhança, sim, aí realmente eu acho que aqueles casos de corrupção, e sem dizer se houve um envolvimento pessoal do presidente, de fato afetaram a reputação do Brasil. Agora, sem entrar no mérito disso, mas apenas fazendo uma observação, o governo Lula tem uma reputação bastante positiva no exterior, porque, em parte, graças ao boom de commodities, mas também pelas políticas sociais de redução da pobreza, etc., e pela história, né, de ter, enfim, uma pessoa que nasce pobre, enfim, se transforma num líder sindical, depois vira presidente. Essa história é bastante conhecida e realmente foi no momento que o Brasil tornou-se a bola da vez, realmente, né? Tornou-se um país muito popular e o Lula soube muito bem vender essa história. E realmente, naquela época, como o Obama bem disse, era um dos políticos mais bem vistos. Agora, tem, sobretudo entre financiadores, alguma preocupação de que, sobretudo pelo que aconteceu a partir de 2010, que o governo Dilma não tem essa reputação tão boa assim e é muito associado ao colapso e uma gestão econômica insustentável. Né, obviamente também foi o fim do boom das commodities, mas eu acho que lá fora ainda há muitas dúvidas sobre que tipo de Lula vai assumir. Vai ser um Lula rancoroso. 2003, né, bastante, enfim, centrista, basicamente mantendo uma política econômica ortodoxa, né? Nomeou pessoas do mercado para posições-chave, ou uma pessoa vamos dizer, dos anos 80, 90, ou até algo mais parecido com o que a gente viu nos últimos anos do governo PT. Será que ele não fica puto de ter sido preso? Quantos anos ele ficou lá? Ficou um ano e pouco, né? Um ano e pouco? Então assim, Nem é tanto tempo assim, né? eu não acho que tem uma romantização, mas, como eu disse, comparando os ânimos aqui internamente e perguntando interlocutores lá fora tem uma reputação melhor, eu diria. E, a princípio, eu acho que, apesar desses casos de corrupção que afetaram mais o Brasil na vizinhança, acho que seria uma pessoa que teria a capacidade de superar esse isolamento que o país está sofrendo. Mas você acha que o Lula conseguiria, tipo, passar uma reforma tributária que acabasse com o imposto sobre consumo ou diminuísse drasticamente? Não, aí já ou seja, isso obviamente depende muito do arranjo interno que Mas você acha faz, que assim. mas nada te diz que o Lula seria o cara para mudar essas coisas especificamente? O Lula está sendo muito esperto agora porque está jogando parado. Porque da mesma maneira que o Biden, basicamente, diferentemente de qualquer campanha nos Estados Unidos, basicamente sendo o cara que estava desafiando um presidente, que geralmente tem que fazer de tudo para ganhar visibilidade, o cara simplesmente se calou. E deixa o outro se E matar. deixou o Trump se enforcar na própria loucura e foi isso que aconteceu.
Ele teve, entre aspas, a sorte da pandemia também. Sem pandemia, eu acho que o Trump teria sido reeleito com tranquilidade, porque a economia estava indo bastante bem. Então a gente não sabe ainda muito sobre essas questões. O Lula. O que me acende a lâmpada de teoria Pois é. da conspiração com a China ali, mas tudo bem. Ih, caralho, aí, ó. Acende a minha lâmpada Mas aqui. veja, Peço desculpa pra humanidade aí. Não, mas vejam, o Biden não é melhor para a China. A Que postura, o Trump? a postura americana em relação à China é a única coisa que gera consenso entre republicanos e democratas. Ou seja, o Biden quer ser oposto do Trump, Mas não nesse caso. mas não. E nesse caso, é o único tema em Washington onde republicanos e democratas estão de acordo. Há um novo consenso. E eu lembro muito disso porque eu escrevi um livro 5 anos atrás sobre como a ascensão da China ia mudar o cenário, etc. E sempre houve uma divisão entre os chamados, que eles chamam em Washington de panda huggers, aqueles que abraçam o panda, que é pessoas um pouco mais, vamos dizer, que não são pró-China, mas assim, também veem na ascensão da China alguns aspectos positivos. E os chamados hawks, assim, os caras que querem conter a China, são anti-China, acham que os Estados Unidos precisa cortar laços. E sempre estava bastante equilibrado entre esses dois grupos. Hoje, as pessoas com a postura mais radical dominam totalmente. Não há mais ninguém que, vamos dizer, diz, não, mas vamos tentar ter uma boa relação. Isso não pau no existe cu mais. da China, foda-se. Então assim, muito comum hoje se tem uma conferência acadêmica com participantes chineses e americanos. Se for dos Estados Unidos, que os chineses não recebem visto. Se é na China, os americanos não recebem mais visto. Os programas de doutorado nas faculdades americanas têm medo de aceitar alunos chineses, porque podem ser pessoas ligadas ao governo chinês. Então, assim, está tendo uma mudança radical e o Biden, eu diria, vai até piorar a relação bilateral. Então, se a China... Tinha uma esperança de meter um vírus e trocar o presidente pra favorecer eles. Foi um tiro no pé. E outra, os chineses, vamos dizer, é sempre assim, a gente constrói a partir né, a gente agora conhece a história, mas você está supondo que os chineses Sabiam que o Trump ia ser negacionista. Ele poderia ter dito... Demorou, gente, vamos cuidar. como a Angela Merkel, por exemplo, que no meio da pandemia aumentou a taxa de aprovação dela. Né? Então... eu acho que eles não têm tipo, essa saber que o capacidade. Trump era meio besta, talvez não fosse tão difícil, tá ligado? Não, mas cara, ele poderia ter aqui reagido. Não, é verdade, você tem razão. Eu não sei se tem muito a ver com o teu ramo de que tu manja e tal. Mas, pô, ó, aqui eu vejo o Lula também jogando calado e deixando o Bolsonaro se matar, mas pra mim parece um pouco parece um cálculo muito bem feito. Que é o seguinte, se você destrói o teu principal antagonista, que é o que te daria, que é o que vai te dar a chance de você ir pro segundo turno. Se você destrói esse cara, tu não fortalece um terceiro candidato, portanto é melhor jogar calado. É essa a razão pela qual a principal ameaça, o principal alvo de ataques do Bolsonaro é o Dória, porque o Bolsonaro não quer estar no segundo turno contra o Dória. Ele quer estar com o Lula. Então uma situação é que geralmente o segundo turno pune os radicais, os extremos, porque daí sempre surge alguém do meio, e aí, como na França, por exemplo, onde tem o cara centro-direita, Macron, contra a extrema-direita, aí vence sempre o moderado. Nesse caso específico, tem uma situação mais estranha que os dois lados principais querem evitar que surja alguém no meio. Apesar de que sempre assim, também eu acho que não dá para comparar muito o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que não chegam ao mesmo grau de radicalismo, por exemplo. Né? O Lula governou, pode discordar do seu governo e pode dizer que, enfim, o país não avançou, mas não houve uma preocupação autoritária séria durante esse período. Né? Isso não é uma opinião pessoal, mas se vê nos índices da democracia brasileira que houve a grande maioria dos índices... Tanto que eles perderam e saíram fora. Jogaram o jogo, né? Né? Então, assim, mas sim, eu concordo. Eu acho que os dois querem se enfrentar, sem dúvida.